Dispomos-nos a encontrar com Jesus. Dispomos-nos a darmos-nos, a entregarmos a Jesus através dos irmãos e irmãs. E ao início desta celebração, reconhecemos que falhamos no amor para com Deus e para com os irmãos e irmãs e pedimos perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, eis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus grande no amor e rico de misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações conhece as aspirações do Espírito, pois é em conformidade com Deus que o Espírito intercede pelos cristãos. Além disso, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E àqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. Estamos exultantes de alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Ainda vou a chorar, lavando as sementes. À volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espigos. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Aleluia, Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: o que é semelhante ao reino de Deus, a que hei de compará-lo? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e lançou a sua horta. Cresceu, tornou-se árvore, e as aves do céu vieram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda: a que hei de comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levadado. Palavra da salvação. Glória a vós. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O Evangelho que acabamos de ouvir é curto em extensão, mas deixa-nos uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança também para os tempos que correm, para os tempos que vivemos. Recordar-vos que nos versículos anteriores, que foi o Evangelho proclamado ontem na Eucaristia, Jesus está numa sinagoga e ali uma mulher curva é curada. O milagre não é feito por Jesus. Jesus faz questão de o dizer, de o deixar bem claro. Quem faz verdadeiramente o milagre é o Pai. O Pai é que cura aquela mulher curva, que faz com que ela possa permanecer direita, possa estar direita. E Jesus apenas diz àquela mulher que realmente está curada, não precisa de caminhar mais curva. Porque isso é certeza de que o reino de Deus já veio. O reino de Deus já está no meio de nós. Já somos salvos. Já vivemos, nem sempre, mas já podemos viver como homens e mulheres salvos. Porque Deus já nos salvou. Deus já se deu todo, já se entregou todo em Jesus na cruz. E entregou-se todo, deu-se todo para isso mesmo, porque nos ama e nos quer salvar. Agora o desafio é a percebermos-nos que somos e que estamos verdadeiramente salvos, que já fomos salvos. Isso tem que se refletir e ver na nossa vida, na forma como vivemos, nas relações que temos. Tudo isso, tudo aquilo que somos, que fazemos, tem que refletir que somos verdadeiramente salvos. E não nas grandes coisas, não nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas do dia-a-dia. É ali que se manifesta, é ali que se aplica, é ali que o reino de Deus faz-se presente e torna-se concreto para cada um de nós. E há aqui também a dimensão de que é verdade que Deus nos salva, é verdade que Deus já nos salvou, mas Deus quer precisar de cada um de nós para levarmos essa mesma certeza a todos aqueles e aquelas que encontramos no caminho da vida. Não, como já vos dizia, nas grandes coisas, nos grandes gestos,
mas no cotidiano da vida, nos pequenos gestos de amor, nos pequenos gestos de entrega de cada dia. Ali já se manifesta o reino de Deus. Porque o reino de Deus está presente em cada homem e em cada mulher que se entrega, que se dá ao outro, à outra. O reino de Deus torna-se presente em cada filho e filha de Deus que sabe viver como irmão e irmã dos outros. Ali está já o reino de Deus. E Jesus deixa-nos a certeza de que os nossos gestos, as nossas ações, ainda que pareçam pequenas, têm a potência de Deus, têm a força de Deus. Por isso, um grão de mostarda, que não sei se já viram algum, mas um grão de mostarda é quase invisível. Mas quando cai à terra, quando se dá, quando se entrega, quando se deixa morrer, então dali surge não propriamente uma árvore, como nos diz Lucas, mas um grande arbusto que é capaz depois de dar mais sementes, mais mostarda. Assim também o fermento. Experimentamos, muitos de nós, ou que vimos os nossos avós, ou os nossos pais, ou que nós mesmos fazemos, experimentamos também o efeito do fermento na massa, na farinha. Ele que apenas com um bocado de fermento e um pouco de água, tudo misturado, permite que a farinha que cresça, se torne pão e se torne alimento para muitos. Mesmo um pouco de fermento misturado com muita farinha, e estas 3 medidas de que fala Jesus no Evangelho correspondia antigamente a cerca de 50 quilos de farinha. É para nós vermos também o quanto é forte, o quanto a força de Deus até nas pequenas coisas que desaparecem, que se misturam com o resto. Assim também são as nossas ações, a ação de cada um de nós, a ação de cada um de nós que nos comportamos como irmãos e irmãs entre nós. Irmãs e irmãos, invoquemos o Senhor Jesus, que falou do reino de Deus, como semente lançada no coração de cada um, onde germina e cresce. E peçamos-lhe com fé: Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelo reino de Deus no mundo, que é um mistério, pelos fiéis que o sentem a crescer no seu coração e pelos que o veem a levedar o mundo com fermento, oremos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos homens que operam com Jesus, o semeador, para que espalhem à sua volta o perfume do reino, e por aqueles que o deixaram morrer por falta de fé, oremos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos que já começaram a receber o Espírito de Deus, por aqueles que transformam o mundo com a oração e pelos que fazem com o testemunho da sua entrega, oremos. Senhor, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos que sofrem com os olhos postos na glória de Cristo, pelos que anseiam pela gloriosa liberdade dos filhos de Deus e pelos que já vivem, mas esperam ainda a sua plenitude, oremos.
Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos que na paróquia são membros ativos do reino de Deus, pelos que estão sempre prontos a dizer sim e a colaborar, e também por aqueles que dizem não a tudo e a todos, oremos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Senhor Jesus, que comparaste o reino à semente, fazei que ela germine, cresça e dê fruto abundante, sustentada pelo carinho e a proteção da vossa Mãe. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criaste o ser humano e, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo, vosso amado Filho. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que a vossa misericórdia já partiram deste mundo. Admiti-os à luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram a vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo, eu Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. Cordeiro
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Certos de que o reino de Deus presente no meio de nós não depende de grandes gestos, depende sim de gestos de amor, possamos nós então viver esses mesmos gestos de amor para com os outros e assim realizar, tornar concreto o reino de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.